Olha, a notícia que está com pouca visualização aí na mídia impressa, nos jornais, por exemplo, o jornal O Globo, que veio para São Paulo, chama-se Primeiro Clichê. É a primeira rodada nas oficinas dos jornais, então você sai com um noticiário que às vezes não pega as notícias que saíram depois que o jornal começou a rodar, e a página principal do Globo hoje em São Paulo e em todo o país não traz a principal manchete que o Globo estampa no Rio de Janeiro, como os jornais do Rio de uma maneira geral. E São Paulo também registros ainda menores do que o impacto que esse assunto pode provocar ao longo do dia, o assassinato de uma vereadora do PSOL no Rio de Janeiro, que tinha uma importante atuação na defesa ali de comunidades carentes e tal. Ela própria, a Marielle Franco, de 38 anos, do PSOL, é uma cria da Maré, como era apresentada, foi eleita pela comunidade da Maré, basicamente por comunidades pobres do Rio, fazia do seu mandato um mandato concentrado ali nas críticas às ações sociais e de segurança nas comunidades pobres do Rio de Janeiro, e ela própria, na sua comunidade, a Maré, que esteve ocupada pelo Exército por muitos meses ao longo do ano passado, também acho que um pedacinho deste ano, antes da intervenção federal ser declarada, ela foi executada ontem, quando saía de um evento numa dessas comunidades. Homens emparelharam com seu carro que tinha insufilme e abriram fogo na posição em que ela estava ocupando dentro do carro, mataram-na e atingiram também seu motorista. O assunto está tendo uma grande repercussão, já o governador se manifestou, o governo federal também, o prefeito do Rio e tudo mais, e claro, o PSOL está atribuindo essa morte, essa execução, nem podia ser diferente, a grupos atingidos pelo trabalho da vereadora, ou denunciados pelo trabalho da vereadora, que apontava o dedo para milícias que oprimem essas comunidades, milícias formadas por policiais, né? Ontem mesmo no Rio de Janeiro, 4 deles foram presos por extorquir dinheiro e matar empresários de comunidades que dominavam, da comunidade que dominavam, quando eles se negavam a pagar a cota de proteção cobrada por PMs. Um deles, o amigo de um deles, foi executado numa tentativa de matarem o próprio empresário, acabou morrendo o amigo. R$1.000 por semana era a cota cobrada, e a vereadora Marielle entra para essa lista de vítimas desses grupos. Não se sabe exatamente como. Ela vinha reclamando, apontando muito, botou um post no seu Twitter, o último post que ela colocou no seu Twitter diz: mais um homicídio de um jovem que pode estar entrando para a conta da Polícia Militar. Matheus Melo estava saindo da igreja. Quantos mais vão precisar morrer para que essa guerra acabe? Mais um homicídio de um jovem que pode estar entrando para a conta PM. Apontou o dedo para o 41º Batalhão da Polícia Militar no Rio de Janeiro, que ela chamou de Batalhão da Morte. Isso foi no sábado, no dia 10, né? O que está acontecendo agora em Acari, que é outra comunidade pobre, outro bairro pobre do Rio de Janeiro, na Zona Norte, e acontece desde sempre. O 41º Batalhão da PM é conhecido como Batalhão da Morte. Chega de esculachar a população, chega de matarem nossos jovens. Esse caso é um caso que ocorre em plena intervenção federal no Rio de Janeiro e que é um tapa na cara das autoridades, porque mataram uma política, mataram uma vereadora, matar qualquer pessoa é um absurdo, mas matar uma representante eleita pelo voto ganha uma dimensão, uma gravidade inconteste, especialmente pelo tipo de suspeita que aflora desse assassinato, dessa execução, de ter sido praticada, claro, pelos alvos das críticas dessa política, dessa vereadora, e esses alvos sistematicamente eram policiais militares do Rio de Janeiro. Não só aqueles que atuam formalmente nas ações da corporação nesse tipo de ocupação, de intervenção e de confronto nas comunidades, mas também aqueles que assumem desvios de conduta e vão para atuações em milícias e tudo mais. O fato é que o morticínio no Rio, a carnificina no Rio de Janeiro, é um exemplo, aliás, do que acontece em menor escala no país, privilegia, né, se a palavra se aplica,
aplica, jovens, né, pobres, não brancos, de comunidades onde o tráfico está instalado, onde os bandidos exercem forte domínio territorial e onde a polícia entra para duelar e, não raro, para tirar dinheiro dos traficantes em ações combinadas com eles, né? É um quadro que as forças federais dizem que vão enfrentar com uma reforma na conduta da polícia, na reorganização da polícia. O ministro da Justiça verbalizou qual é a realidade da Polícia Militar do Rio de Janeiro há poucos meses, dizendo que seus comandos de batalhão são associados ao crime, e esse crime não pode ficar sem uma intervenção direta do governo federal, da Polícia Federal, enfim, já que estamos numa intervenção federal de segurança no Rio de Janeiro, o crime tem que ser investigado pela Polícia Federal. Esse crime tem que ser chamado para a responsabilidade da Polícia Federal, não que descarte a colaboração da Polícia Civil do Rio de Janeiro, da Delegacia de Homicídios, mas é importante que ele ganhe a dimensão que ele tem que ter. É simplesmente inaceitável que, em plena intervenção federal, forças que estão atuando no crime do Rio, sejam elas criminosos convencionais ou fardados, ou agentes públicos que se entregam ao crime, possam cometer um ato dessa ousadia, né, e dessa inutilidade, porque o que altera, na realidade, fazer uma covardia dessa? Quer dizer, o cara que mata essa moça, o cara que matou, o grupo que matou essa moça, está pretendendo que se altere o que na realidade do Rio de Janeiro, a favor ou contra ele? Quer dizer, o que vinha fazendo essa moça que fosse tão determinante assim para atrapalhar a atividade desses criminosos? Então, ainda por cima tem essa coisa sabe, o motivo torpe, inútil, inconsequente, covarde, né? Esperamos hoje, ao longo do dia, que o próprio governo federal, o ministro da Defesa, enfim, o Palácio do Planalto, alguém dê a esse caso a dimensão que tem que dar. Vamos ver o que vai acontecer. Ainda não é um caso que tenha tomado a repercussão que vai tomar. Eu não tenho dúvida que vai crescer ao longo do dia de hoje a reação disso no Congresso Nacional e por aí, sabe? Por aí vai. Então, a vereadora de 38 anos, Marielle, do PSOL, morta depois de colocar de uma longa trajetória de denúncias de violência da polícia no Rio de Janeiro contra comunidades pobres, contra jovens, especialmente. Eu queria começar com o companheiro do Podemos aí, o Miguel Urban. Ele não está informado sobre nada, né? Nada. Não tem nada a ver com violência política eleitoral. Não tem nada a ver com clima de violência no Brasil. O que acontece aí? Precisamos esclarecer as coisas direitinho, porque nós não estamos aqui no Parlamento Europeu, né? Estamos no Brasil. E o Rio de Janeiro é uma cidade que faz parte do Brasil. Há 40 anos, há 3 guerras no Rio, e as pessoas não chamam atenção para isso. A primeira é a guerra dos bandos de traficantes de drogas entre si. É guerra por espaço. A segunda guerra é a guerra desses bandidos contra os milicianos. São formados por policiais. Que são formados por ex-policiais, que são uma espécie de grupos paramilitares de direita que combatem. A terceira guerra é uma guerra travada entre o Estado e esses 2 tipos de bandidos, os milicianos e os bandidos propriamente ditos. Só que o Estado nunca fez guerra. O Estado nunca subiu o morro, as comunidades, as favelas do Rio de Janeiro são dirigidas e ocupadas pelos criminosos, pelos fora da lei. Os moradores desses lugares são trabalhadores, na sua grande maioria, não tem assistência nenhuma do Estado e muitas vezes tem assistência dos bandidos. Os bandidos é que levam as suas mulheres para a maternidade, os feridos para o hospital, etc, etc. Eu vejo esse crime como uma execução, claro, o Freixo falou, isso é verdade. O sujeito que atirou do carro ao lado, ela atirou concentradamente no rosto da vereadora, de tal forma que a vereadora, o caixão dela não foi aberto, porque o rosto dela foi estraçalhado. E o maior sinal que é uma execução é o fato de que eles mataram o motorista para poder deter o carro, mataram a vereadora que era o seu objeto e não sequer feriram com gravidade a assessora dela que estava no carro. Não é um crime político, é um crime de miliciano combatendo uma inimiga que vivia perigosamente porque ela nasceu na Maré,
nascer na Marejá é um perigo. Ela entrou na política porque uma amiga dela morreu vítima de uma bala perdida. Ela é uma militante dos direitos humanos, uma militante feminista e uma militante dos negros. Ela é negra. Eu escrevi que ela era negra no Twitter e um bando de direitistas chucros vieram para cima de mim dizendo: se fosse branca, não... aquela estupidez de sempre dessa guerra ideológica do Brasil. Acontece que ela é negra e ela não foi assassinada porque é negra, ela foi assassinada porque o trabalho dela prejudica o trabalho do grupo miliciano que foi matá-la. Agora, a importância política disso aí é simples de entender, né? Até agora, o Estado brasileiro lidou com o crime no Rio na base das férias, dava férias. O próprio Júnior já disse isso. Os bandidos tinham férias. Férias nos Jogos Pan-Americanos, na Copa do Mundo, na Olimpíada. Na visita do Papa. Na visita do Papa, é isso aí, você lembrou muito bem. Aí vai lá, naquele momento, bota umas tropas do exército na rua, tudo muito bonito, o povo acha ótimo, essa direita fascistinha fica feliz da vida achando que vai ter um golpe militar e tal, tudo bem. Não é o caso agora. Agora o Temer, querendo capitalizar politicamente, não sou eu que estou dizendo, quem disse isso foi o Elcinho Moco, que com esse sobrenome não devia ser marqueteiro de ninguém, mas é o marqueteiro do Temer. Eu não estou falando mal dele ser moco, ele é moco com M maiúsculo, eu sou moco com M minúsculo, eu sou diabético. Então, o que acontece é o seguinte, agora não é mais férias, agora a coisa vai ter que ir até dezembro, ou seja, são 10 meses, 9 meses, né? E aí não dá mais para fazer esse período de colônia de férias de bandidos. Vai ter que enfrentar para valer. Esse assassinato é um assassinato usado, covarde, porque mata uma pessoa desarmada, de forma inesperada, sem que a pessoa esteja sequer imaginando, não é um duelo isso aí. Chegou e matou friamente. Então é uma execução por causa disso. Agora, é um sinal que os milicianos estão dando para os interventores. Olha aqui, vocês vieram para cá, nós não temos férias, vocês vão ter que enfrentar coisa dura para valer. É um desafio ao rei, é um desafio ao Estado, é um desafio ao Temer, que pensava que ia fazer um passeio turístico, eleitoral, e no fim já viu que segurança é terrível, Segurança é no dia seguinte. Já está demorando demais a intervenção a mostrar que veio. Esse desafio é um desafio que não pode ser aceito. Eles têm que imediatamente, já tinham que ter descoberto tudo, quem mandou matar, como, não precisa de Polícia Federal nem nada, a própria Polícia do Rio com o comando lá. Agora, o general, pouco antes dessa morte, o general Braga Neto se encontrou com promotores e foi fazer ironia na entrevista, uma situação como essa do Rio, mas o general não sabia que eles iam matar a mulher. Eu sei que ele não sabia, mas não é a situação de fazer ironia, de fazer brincadeira sem graça, piada de caserna, numa situação terrível como essa. Eu estou consternado, eu estou mobilizado, de luto, pela família dela, pela família do Anderson Pedro Gomes, e por todos os mortos do Rio, né? Pela moça que morreu com um filho na barriga, por todo mundo que está morrendo no Rio. Dezenas de crianças. E por essa palhaçada que o Temer está fazendo no Rio, que eu espero que agora que houve esse desafio, o Estado realmente entre para valer. Agora, mandar o Jungmann para o Rio resolve o quê? O que é que o Jungmann vai fazer no Rio que qualquer detetive particular do Rio, né? Lembra daquele Bechara? Não faria. É isso aí. Eu vou continuar aqui no bate-papo com o Neumann sobre esse assunto, para falar mais sobre as implicações desse assassinato, mas antes eu queria apresentar um trecho aqui de um vídeo que foi feito na época da campanha dela, da Marielle Franco, pela Rede Livre, né? Era um projeto para apresentar alguns políticos que que teriam força, enfim, de alguma maneira representaria alguma mudança, alguma inovação no espectro político brasileiro, mas esse vídeo é interessante para conhecer um pouquinho mais da Marielle, para quem não acompanha, não é da cidade do Rio de Janeiro. A gente coloca um trecho aqui e eu já continuo a conversa com José Neumann e Pinto. Vamos lá. Porque uma coisa é você morar, nascer, viver na favela, outra coisa é você reivindicar e usar desse lugar de favelada para
tá fazendo política de outra maneira. Eu fui aluna de pré-vestibular comunitário. Em 98, eu fui da primeira turma aqui do Praia da Maré. Foi o ano que eu engravidei. Eu tenho uma filha hoje de 17 anos e fugindo da estatística, não fugindo da estatística no primeiro momento, mas depois fugindo, né? Conseguindo criar a Loiara e conseguindo mudar aí a perspectiva da vida. Fui mãe adolescente e tive que sair do pré-vestibular. Desde os anos 2000 que eu tô numa atuação dentro dessas instituições aqui da Maré, fazendo esse trabalho com favela, com cultura, com educação. Muito bem, tá aí um trecho do vídeo só para quem não conhecia um pouco da Marielle, é importante ouvi-la também nesse momento. Ô Neumani, eu queria roubar a pergunta de um ouvinte que hoje mandou, você também desde manhã está não só antenado, mas participa da programação da Rádio Eldorado, a rádio aqui de São Paulo, e que pertence aqui ao Grupo Estado. Teve um ouvinte que mandou uma pergunta que eu achei bem interessante, e queria te ouvir. Ele queria saber o quanto há de paralelo entre a situação do Rio de Janeiro e a Colômbia dos anos 90. É possível fazer esse paralelo, Neumann? Não, é um paralelo impossível, né? A Colômbia era um grupo guerrilheiro que ficava na selva, né? E que fez uma guerra de guerrilha contra o Estado colombiano e contra a política americana de combate às drogas. Então, era um grupo originalmente político de esquerda, e esse grupo, inclusive, agora foi absolvido pelo presidente dentro do Congresso. Não teve votos sequer para ter representação. Está tendo por causa do acordo que foi feito. Agora, eles se tornaram, ao longo do tempo, soldados pretorianos, a guarda pretoriana dos traficantes de droga lá da Colômbia. Pablo Escobar, os caras lá de Medellín, de Cali, né? Não tem nada a ver com a situação do Rio. No Rio, a situação do Rio é aquela que eu falei inicialmente. Você tem traficante de droga, isso vem desde os anos 50, 60, e nos últimos 40 anos a reação paramilitar a esses traficantes, que é a milícia, com outro tipo de banditismo, é um banditismo aparentemente a favor da lei, mas que controla com gambiarras, sinais de televisão de assinatura, venda de botijões de gás, etc., nas comunidades. Agora, há um ponto em comum entre milicianos e traficantes, que é o seguinte: todos se aproveitam da ineficácia, da preguiça, do comodismo e da corrupção do Estado brasileiro. O Brasil oficial não conhece essa moça que você está vendo, que você acabou de ver aí na imagem da TV Estadão. E nem ela, nem as pessoas que moram lá na favela. Eu quero lembrar que hoje eu participei, como todo dia eu faço, segunda a sexta, no Jornal Dourado, com o Raíssen Abac e a Carolina Ercolim, e eu li para eles uma mensagem do Twitter dela, denunciando violência da intervenção lá na região de Acaraí. Mas eu li isso aí, mas quero esclarecer que não tem nada a ver isso aí com a morte dela. Ao contrário, a morte dela é uma vingança de miliciano inimigo dela, porque ela atrapalhava o negócio deles, e que esses milicianos estão enfrentando o Estado brasileiro, o Exército Nacional, a Polícia do Rio, para valer quando mata a vereadora. Isso eu concordo com o Fux, concordo com o Temer, é um atentado contra o Estado de Direito, é um atentado contra a democracia, e não porque ela é vereadora, também porque ela é vereadora. Na verdade, é um atentado porque é uma violência inconcebível, para usar pelo menos um adjetivo diferente do Temer, e contra uma pessoa de direita que tem o seu imposto de renda e tal, que vive e que exerce o seu direito de ter a opinião que ela quiser. Eu não tenho nada a ver com o PSOL, nunca votei no PSOL, não vou votar no PSOL, não sou de esquerda, não sou também ligado a nenhum grupo lá de miliciano ou de traficante. Agora, isso aí não tem nada a ver com aquele coitado daquele deputado espanhol falando em guerra pré-eleitoral. O cara não sabe nem qual é a data da eleição no Brasil para falar uma bobagem desse tamanho. Agora, Neumann, a gente pode até nessa questão que você levanta muito bem,
né, da reação à intervenção federal, a gente pode estar observando a partir de agora uma nova fase dessa guerra contra a criminalidade, em que esses grupos organizados de criminosos, sejam da milícia ou mesmo dos traficantes, possam fazer um enfrentamento mais direto ao Estado e aí mirando figuras que representam o poder. Sim, claramente, é isso. Ou até a imprensa, em outros casos. A gente pode, digamos, um terrorismo nesse sentido? Exatamente, isso aí é um terrorismo. Isso é um atentado terrorista e o recado desse atentado é o seguinte: agora é guerra. Não tem aqueles pactos de antigamente, que a TV Globo filmou lá os caras indo embora do morro, né? Para poder passar em outros lugares, inclusive do Brasil, né? A sua temporada de férias dos confrontos com a polícia. Agora, a questão toda é a seguinte: o Temer achou que ia passear disso aí, ainda colocando esse Raul Jungmann, que pelo amor de Deus, né? E o cara com aquele jalequinho dele, que parece um general que vai lá com farda de camuflagem, isso é ridículo. Pois é, então agora é para valer. Quer dizer, eu não torço contra a intervenção, eu acho que a intervenção foi mal feita, até porque foi pela metade. Eu escrevi um artigo no Estadão dizendo intervenção meia boca, é o título do artigo. Tinha que ser intervindo no Estado mesmo. Agora, a questão toda é a seguinte: agora o nego vai ter que provar que está pronto e preparado para enfrentar o crime organizado no Rio. Milícia e traficante. E não adianta, né, Neumann, passeio de tanque pela orla ali de Ipanema e Copacabana. É preciso inteligência nessa hora, né? Muita inteligência e, sobretudo, não adianta também violentar os moradores, que os moradores são as primeiras vítimas do Estado que os desprotege e que sabem que os traficantes são a única opção que eles têm para ter um mínimo de assistência lá. Isso é cruel. Agora chega o Estado lá e é o seguinte: o Estado, o Raul Jungmann disse, não, a classe média que financia. Não é a classe média, é o consumidor de droga que financia o crime. Rico, classe média ou pobre. Agora, a questão toda é a seguinte: agora, ele não foi no Leblon exigir documentação das pessoas que entram e saem do Leblon, onde estão, na verdade, onde vivem, é lá no Leblon, na Zona Sul, que vivem os grandes beneficiários das finanças do grande negócio, que é o tráfico de drogas e os serviços assistenciais nas comunidades feitos pelas milícias. Bom, gente, está acabando aqui essa edição do Estadão A5, né? Um dia realmente de muita consternação, tristeza, luto, mas um dia que o Brasil para pensar. A gente já tem uma noção muito clara e difícil sobre a violência, não só no Rio de Janeiro, mas em geral em todos os estados, alguns piores e alguns melhores. Mas um dia que todo mundo fica com esse nó na garganta mais uma vez, né? Uma pessoa jovem, com uma carreira importante que morre, e isso, claro, reflete em todas as mortes e todas as perdas no Brasil de maneira violenta, né? Pode ser um ponto de inflexão o dia de hoje? Pode ser um ponto de inflexão, desde que o Estado abandone essa ideia imbecil de fazer política com isso, parta para valer, uma intervenção de verdade no Estado inteiro. Era hora de se fazer isso, mandar o pezão para a cadeia para ficar fazendo companhia lá, o Sérgio Cabral, e intervir no Estado. Agora, se ficar nesse joguinho, o que é que o Raul Jungmann e a Polícia Federal vão fazer que não fizeram antes lá no Rio para chegar nessa situação? O futuro que eu vejo é o seguinte: ou intervém para valer, já deviam estar com todos os assassinos dela presos, não vem dizer, não, presidente, não, a situação porque é a seguinte: amanhã pode ter outra morte dessa. Isso aí é um atentado terrorista, planejado, para desafiar o Estado. O Estado tem que estar à altura do desafio. Não parece, até agora, não demonstra nenhuma possibilidade de me tornar mais otimista. Boa tarde, Merval, tudo bem? Tudo bom, Cássia? Boa tarde, ouvintes. Merval, nós tivemos ontem o assassinato da vereadora Marielle Franco, do PSOL. Tudo indica que houve uma execução, mas as investigações ainda estão sendo realizadas. E a gente voltou a falar muito na violência no Rio de Janeiro, no momento em que essa barbárie chega ao mundo político, chega a uma parlamentar. Isso é um indicativo muito claro de por que a segurança está tão à frente nas discussões de política esse ano aqui no país, inclusive substituindo outras agendas importantes, como a da própria reforma da Previdência, não? É verdade. E é verdade também que esse assassinato, paradoxalmente, mostra
como era necessária a intervenção das Forças Armadas na segurança do Rio. Eu digo paradoxalmente porque a intervenção já tem um mês e não evitou esse assassinato, essa execução, né? Uhum. E também não tirou dos bandidos o ímpeto de fazer esse tipo de execução sem medo de serem apanhados, né? Então, isso mostra como o Rio está abandonado completamente, sem qualquer controle dos órgãos públicos, né? E mostra que a intervenção na segurança pública era imprescindível para se tentar chegar a um mínimo de estabilidade nessa questão aqui no Rio de Janeiro, que já vem há muito tempo. Já mataram juízes, já mataram funcionários de presídio, e agora uma vereadora. Realmente a ação desses bandidos não tem limites, né? E é preciso que a lei imponha limites, que a lei se imponha diante desses bandos que tomaram de assalto a cidade, né? O estado do Rio de Janeiro, diante da impotência do governo estadual, diante da roubalheira, da corrupção que domina o governo estadual. A segurança pública ficou à deriva, ficou sem comando. Veja que há 2 dias foi preso um chefe da Polícia Civil envolvido nos esquemas de corrupção do governador. Quer dizer, a gente sabia disso. Quando o governador é ladrão, o primeiro a saber é a polícia. Os órgãos de segurança. E se continua roubando por 8 anos, 10 anos, é porque tem conivência da polícia. E uma das coisas principais dessa intervenção é limpar as polícias civil e militar. Limpar isso, refazer, reorganizar o policiamento, incutir normas e valores nessas polícias que foram perdidos há muito tempo. Então, acho que isso vai reforçar a necessidade da intervenção na segurança pública e vai apressar, eu acho, medidas para começar um controle severo das polícias e da segurança, do esquema de segurança pública de maneira geral. Você tem que combater não só os bandidos, como as milícias, que são bandidos travestidos de policiais, né? Uhum. Então, é um caso grave. O Rio de Janeiro é um caso grave de perda total do controle do Estado e que precisa ser retomada, né? E a gente precisa também acompanhar agora, né, a movimentação das autoridades, inclusive em relação a iniciativas, como a do ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, que já disse que pediu à Polícia Federal para entrar nas investigações desse assassinato em particular, que pode ser uma medida também valiosa, né, Merval? Eu tenho certeza que os assassinos da vereadora e os mandantes do assassinato serão apanhados, porque é um mínimo que as forças de intervenção na segurança pública podem fazer para não perder completamente a credibilidade, né? Então, essa certamente passou a ser a prioridade do setor de segurança pública do Rio de Janeiro, e eles serão apanhados. A questão agora é você montar um esquema para identificar esses focos de policiais bandidos que atuam ainda nas polícias e atacar as milícias, né? E começar a ver resultados, pelo menos a coibir esse tipo de ação que se tornou corriqueira no Rio nos últimos tempos, né? A execução de pessoas, atiradores em moto, passando e atirando e matando gente. Ontem um carro que emparelhou com o carro da vereadora e fuzilou todo mundo lá dentro.
realmente virou. A gente está em Chicago nos anos 30, né? Estamos na lei seca. Isso a gente já devia ter passado por isso há muito tempo, né? E estamos ainda vivendo esse tipo de ação de máfias armadas, máfias de vários tipos, né? De drogas, de armas, de jogos. É uma coisa sem fim aqui no Rio de Janeiro. No Brasil, mas no Rio de Janeiro em particular. Em particular é o caso mais grave, né? Merbal, muito obrigada. Até amanhã. Até amanhã.